E muito se fala sobre a missão da igreja, as missões da igreja, as santas missões populares da igreja. Não é que esse ano o tema missionário vem dizer para a gente que a igreja é missão? Menino, é novidade, viu? Mas é uma novidade maravilhosa que o nosso querido Papa Francisco conta para a gente a respeito dela. Esse ano, a igreja no mundo traz para a gente a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões 2022, cujo tema é A Igreja é Missão. Sereis minhas testemunhas. Esse trechinho aí, sereis minhas testemunhas, a gente retira de lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, para a gente entender tudo isso direitinho sobre essa questão missionária, já que estamos no mês das missões. Nós vamos então conhecer essa linda mensagem do Papa para nos inspirarmos, além dele, em outro grande exemplo a respeito das missões. Estão então preparados? Então, let's go together. Vamos juntos? Estou assim, estou internacionalizado. Vamos juntos. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, com muita alegria que eu, Padre Neto, te acolho aqui para a gente estudar, conhecer um pouco melhor sobre esse tema maravilhoso das missões desse ano de 2022. Todos os anos a igreja organiza, já falei inclusive sobre isso ano passado, todos os anos a igreja organiza um tema para reger as missões, as santas missões da igreja. E esse ano o tema principal foi esse, A Igreja é Missão, que inclusive é o título do nosso podcast. Nesse ano de 2022, estamos vivendo um ano muito especial para as missões, porque é o ano jubilar missionário. Mas como assim? Quantos anos estão fazendo as missões da igreja? A gente vai conhecer um pouquinho disso tudo neste episódio do podcast Vamos Juntos. Mas também eu tô querendo saber, gostaram do episódio da semana passada? Bacana, não foi a entrevista com o Padre Demontier? Minha gente, a gente esqueceu de falar uma coisa que eu quero dizer para vocês nesse episódio. Sabia que a primeira missa que Dom Bosco celebrou foi no altar dos Santos Anjos? Pois foi, minha gente. Primeira missa que ele celebrou foi no altar dos Santos Anjos. Isso é muito bacana, né? Tem tudo a ver com aquele tema nosso da semana passada. Espero que vocês tenham gostado. Eu ouvi muito bem a respeito do episódio da semana passada. E você? Você gostou mesmo? Então comenta lá no nosso episódio anterior. Se você está assistindo pelo YouTube, se você está vendo por outras redes sociais, se tiver a oportunidade de comentar, comenta também. Na verdade, todas elas têm, viu? Basta você mandar uma mensagenzinha lá pra gente que você consegue, com certeza, entrar em contato com a gente, falar conosco a respeito dos nossos temas do podcast Vamos Juntos. Já que eu tô falando sobre eles, antes de a gente começar realmente o nosso tema, já vou dando os recadinhos, tá? Os avisos paroquiais. Por favor, siga a gente nas nossas redes sociais. Basta você procurar podcast Vamos Juntos ou então a JS Caetés _ lá no Instagram. A JS Caetés _ você vai encontrar o nosso perfil. São diversas postagens, sempre bem atuais, e a gente vem falando, evangelizando lá naquele perfil do Instagram para que todo mundo possa estar atento às atividades da nossa JS de Caetés e também às novidades do nosso podcast Vamos Juntos, que inclusive é a iniciativa dos jovens aqui da paróquia junto comigo. Então, minha gente, vamos ao que interessa, vamos ao tema do podcast de hoje, que é sobre a igreja é missão, sereis minhas testemunhas. Claro que as palavras que eu vou utilizar aqui serão palavras não minhas, mas das pessoas que estão muito envolvidas nessa questão missionária. Palavras do Padre Maurício da Silva Jardim, que é o diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias, e também do nosso querido Papa Francisco, que escreveu a Mensagem Mundial para as Missões 2022. E falando sobre essa mensagem do Papa Francisco, o Padre Maurício da Silva vai dizendo assim para a gente: a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões se detém em 3 expressões chaves para se resumirem os 3 fundamentos da vida missionária dos discípulos. Sereis minhas testemunhas, depois até os confins do mundo e recebereis a força do Espírito Santo. Motivados por essa mensagem, esse ano todo o material
que propõem as santas missões populares, as missões da Igreja, evidenciam o testemunho de missionários e missionárias agentes que, nos confins do mundo, atuam em ambientes humanos, culturais, religiosos, geográficos e ainda alheios ao Evangelho. Um dos testemunhos missionários é o da bem-aventurada Pauline Marie Jaricot, nascida em Lyon em 22 de julho de 1799. Ela fundou a Obra da Propagação da Fé em 3 de maio de 1822, dando origem às Pontifícias Obras Missionárias. Ela foi beatificada pela Igreja. Estas pontifícias obras missionárias servem como rede mundial de oração e solidariedade a serviço do Papa e das igrejas locais. Elas se organizam para apoiar diversos missionários e missionárias. Desde os primeiros anos da obra, o desejo era bem claro: apoiar todos os missionários necessitados de ajuda espiritual e material. Então você pode encontrar o material para ajudar na questão da missão aí na sua comunidade local nas livrarias católicas. Basta você dar uma olhada, você vai encontrar. Também as Pontifícias Obras Missionárias estão distribuindo esse material nas comunidades e você pode encontrar também no site pom.org.br e lá você vai encontrar no site das Pontifícias Obras Missionárias logo de cara o botão lá com os links a respeito deste tema na campanha missionária deste ano de 2022. Lá, inclusive, tem diversas questões interessantes para a gente estudar sobre as missões, inclusive dos temas passados e do ano que vem. Já tem um monte de coisa lá. Basta você dar uma clicadinha lá e olhar. Então vamos à mensagem do Papa? Para a gente ler e aprofundar todo esse tesouro de fé que o Papa Francisco nos orienta a viver? Partiu então. Vamos à leitura aqui da carta do Papa Francisco, da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2022. Sereis minhas testemunhas. Atos dos Apóstolos 1, capítulo 8. Queridos irmãos e irmãs, são estas as palavras da última conversa de Jesus ressuscitado com seus discípulos, antes de sua ascensão ao céu, conforme descrito em Atos dos Apóstolos: recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. E esse é também o tema do Dia Mundial das Missões 2022, que sempre nos ajuda a viver o fato de que a Igreja é missionária por natureza. Este ano oferece a oportunidade de comemorarmos alguns momentos importantes para a vida e a missão da Igreja. A fundação, há quase 400 anos, da Congregação de Propaganda Fide, atual Congregação para a Evangelização dos Povos. Também os 200 anos da obra da propagação da fé, a qual, juntamente com a obra da Santa Infância e a obra de São Pedro Apóstolo, obteve reconhecimento de pontifícia há 100 anos. Vamos nos deter em 3 expressões-chave que resumem os 3 fundamentos da vida e da missão dos discípulos: sereis minhas testemunhas até os confins do mundo e recebereis a força do Espírito Santo. Primeiro tema: sereis minhas testemunhas, o chamado de todos os cristãos a testemunhar Cristo. É o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus aos discípulos em vista da sua missão no mundo. Todos os discípulos são testemunhas de Jesus graças ao Espírito Santo que recebem. Serão constituídos como tal pela graça, por onde forem, onde quer que estejam. Assim como o Cristo é o primeiro enviado, isto é, missionário do Pai, e tal qual é a sua testemunha fiel, assim cada cristão é chamado a ser missionário e testemunha de Cristo. E a Igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, não tem outra missão senão a de evangelizar o mundo e de ser testemunho de Cristo. A identidade da Igreja é evangelizar. Uma leitura geral mais profunda esclarece alguns aspectos que são sempre atuais para a missão confiada por Cristo aos discípulos. Vocês serão minhas testemunhas. A forma plural enfatiza o caráter comunitário e eclesial do chamado missionário dos discípulos. Todo batizado é chamado à missão na Igreja e por mandado da Igreja. Portanto, a missão se realiza em conjunto e não individualmente, em comunhão com a comunidade eclesial e não por iniciativa própria. Mesmo que alguém, em alguma situação muito particular, desempenhe a missão,
desempenha a missão evangelizadora sozinho, ele a realiza e deve sempre realizá-la em comunhão com a igreja que lhe enviou. Como ensinou São Paulo VI na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, documento que tenho muito apreço, abre aspas, a evangelização nunca é para ninguém um ato individual e isolado, mas profundamente eclesial. Quando o mais desconhecido pregador catequiza ou o pároco, no lugar mais remoto, prega o evangelho, reúne sua pequena comunidade ou administra um sacramento, ou mesmo que esteja sozinho, realiza um ato da igreja, e seu gesto está certamente ligado às relações institucionais, mas também por laços invisíveis e raízes profundas da ordem da graça à ação evangelizadora de toda a igreja. Fecha aspas. De fato, não é coincidência que o Senhor enviou seus discípulos em uma missão 2 a 2. O testemunho dos cristãos a Cristo tem um caráter principalmente comunitário. Daí a importância essencial da presença de uma comunidade, mesmo pequena, no cumprimento da missão. Além disso, é pedido aos discípulos para construírem a sua vida pastoral em chave de missão. São enviados por Jesus ao mundo não só para cumprir a missão, mas também, e por procedente, viver a missão que lhes foi confiada. Não só para dar um testemunho, mas também, sobretudo, para ser testemunhas de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, com palavras verdadeiramente comoventes, levar sempre e em todo lugar a morte de Jesus em nosso corpo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Ele disse isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. A essência da missão é dar testemunho de Cristo, isto é, de sua vida, paixão, morte e ressurreição, por amor ao Pai e à humanidade. Não é por acaso que os apóstolos buscaram um substituto de Judas entre aqueles que, como eles, testemunharam a ressurreição. E o Cristo ressuscitado, aquele que devemos testemunhar e cuja vida devemos partilhar. Os missionários de Cristo não são enviados para se comunicar entre si, para mostrar suas qualidades, suas habilidades persuasivas ou gerenciais. Em vez disso, tem a honra sublime de oferecer Cristo, em suas palavras e obras, a anunciar para todos a boa nova da salvação, com alegria e ousadia, como fizeram os primeiros apóstolos. Portanto, em última análise, a verdadeira testemunha é o mártir, aquele que dá a vida por Cristo, retribuindo o dom que ele nos deu de si mesmo. A primeira motivação para evangelizar é o amor de Jesus que recebemos, a experiência de sermos salvos por ele, que nos leva a amá-lo cada vez mais. Isso está lá em Evangelii Gaudium. Finalmente, a propósito do testemunho cristão, permanece sempre válida a observação de São Paulo VI. O homem contemporâneo escuta com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escuta os mestres, o faz por aqueles que são testemunhas. Também lá em Evangelii Nuntiandi, número 41. Assim, é fundamental para a transmissão da fé o testemunho de vida evangélica dos cristãos. Por outro lado, continua igualmente necessária a tarefa de anunciar a pessoa de Jesus e a sua mensagem. O próprio Paulo VI diz: sim, a proclamação verbal de uma mensagem permanece sempre indispensável. A palavra continua a ser sempre atual, especialmente quando transmite a força divina. Por este motivo, permanece atual o axioma de São Paulo: a fé vem da pregação. É precisamente a palavra ouvida que nos faz crer. Também lá do Evangelii Nuntiandi, número 42. Na evangelização, portanto, caminham juntos o exemplo de vida cristã e o anúncio de Cristo. Um serve ao outro. São dois pulmões com os quais cada comunidade deve respirar para ser missionária. O testemunho completo, coerente e alegre de Cristo é certamente a atração para o crescimento da Igreja, também no terceiro milênio. Por isso, exorto todos a recuperar a coragem, a franqueza, aquela ousadia dos primeiros cristãos para testemunhar Cristo com palavras e obras em todos os ambientes da vida. Segundo ponto, até os confins do mundo. A atualidade perene de uma missão de evangelização universal.
Ao exaltar os discípulos a serem suas testemunhas, o Senhor ressuscitado anuncia para onde são enviados. Em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Aqui emerge muito claramente o caráter universal da missão dos discípulos. Destaca-se um movimento geográfico centrífugo, quase em círculos concêntricos, desde Jerusalém, considerada pela tradição judaica como o centro do mundo, da Judéia e Samaria até os confins do mundo. Não são enviados para fazer proselitismo, mas para anunciar. O cristão não faz proselitismo. Em Atos dos Apóstolos, narra-se esse movimento missionário. Dá-nos uma bela imagem da igreja em saída para cumprir a sua vocação de testemunhar Cristo Senhor, orientada pela divina providência, mediante as circunstâncias concretas da vida. Com efeito, os primeiros cristãos foram perseguidos em Jerusalém, e por isso dispersaram-se pela Judéia e Samaria e testemunharam Cristo por toda parte. Algo semelhante ainda acontece em nosso tempo, devido às perseguições religiosas e instituições de guerra e situações de guerra e violência. Muitos cristãos são obrigados a fugir de suas terras para outros países. Somos gratos a esses irmãos e irmãs que não se fecham no sofrimento, mas testemunham Cristo e o amor de Deus nos países que os acolhem. Sobre isso, São Paulo VI exortou a considerar a responsabilidade que cabe aos imigrantes nos países que os recebem. Também lá em Evangelho Nunciandi, número 21. De fato, experimentamos cada vez mais como a força e a presença de fiéis de várias nacionalidades enriquece o rosto das paróquias e as torna mais universais, mais católicas. Consequentemente, a pastoral dos imigrantes é uma atividade missionária que não deve ser negligenciada, pois pode ajudar também os fiéis locais a redescobrir a alegria da fé cristã que um dia receberam. A indicação até os confins do mundo deve interpelar os discípulos de Jesus em todos os tempos, impelindo-os sempre mais a ir além dos lugares habituais para levar seu testemunho. Hoje, apesar de todas as facilidades resultantes dos processos modernos, ainda existem áreas geográficas nas quais os missionários, que são testemunhas de Cristo, não chegaram com a boa nova do seu amor. Por outro lado, não existe qualquer realidade humana que seja alheia à atenção dos discípulos de Cristo em sua missão. A Igreja de Cristo sempre esteve e sempre estará em saída, rumo aos novos horizontes geográficos, sociais e existenciais, rumo a lugares e situações humanas fronteiriços, para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos os homens e mulheres de cada povo, cultura e estado social. Nesse sentido, a missão sempre será também missio ad gentes, como nos ensinou o Concílio Vaticano II no decreto Ad Gentes sobre a atividade missionária da Igreja. Porque a Igreja terá sempre de ir mais longe, para além de suas próprias fronteiras, para testemunhar a todos o amor de Cristo. A propósito, quero lembrar e agradecer aos inúmeros missionários que dedicam a vida para ir mais além, encarnando a caridade de Cristo por tantos irmãos e irmãs que encontram pelo caminho. Terceiro ponto, recebereis a força do Espírito Santo, deixar-se fortalecer e guiar pelo Espírito. Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemunhas, Cristo ressuscitado prometeu também a graça para uma tão grande responsabilidade. Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, como nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Segundo a narração dos Atos, precisamente depois da descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, realizou-se a primeira ação de dar testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, como um anúncio querigmático, o chamado discurso missionário de Pedro aos habitantes de Jerusalém. Assim começa a era da evangelização do mundo por parte dos discípulos de Jesus. Antes eram fracos, medrosos, fechados. O Espírito os fortaleceu e deu-lhes coragem e sabedoria para dar testemunho de Cristo diante de todos. Como ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pela força do Espírito Santo, nenhum cristão pode dar testemunho pleno e genuíno de Cristo Senhor sem a inspiração e a ajuda do Espírito Santo. Desse modo,
cada discípulo missionário de Cristo é chamado a reconhecer a importância fundamental da ação do Espírito Santo e viver com ele no cotidiano, a receber constantemente sua força e inspiração. Por certo, quando nos sentirmos cansados, desmotivados, perdidos, lembremos-nos de recorrer ao Espírito Santo na oração, a qual, quero enfatizar mais uma vez, tem um papel fundamental na vida missionária para nos deixarmos restaurar e fortalecer por ele, a fonte divina e inesgotável de todas as energias e da alegria de partilhar a vida de Cristo com os outros. Receber a alegria do Espírito é uma graça e é a única força que podemos ter para pregar o Evangelho, confessar a fé no Senhor. Assim, o Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da missão. Ele é quem dá a palavra certa no momento justo e sob a devida forma. Também à luz da ação do Espírito Santo, queremos vivenciar os aniversários missionários deste ano de 2022. A instituição da Sagrada Congregação da Propaganda Fide, em 1622, foi motivada pelo desejo de promover o mandato missionário dos novos territórios. Uma intuição providencial, a congregação mostrou-se decisiva para que a missão evangelizadora da Igreja fosse verdadeiramente livre, isto é, independente da interferência dos poderes mundanos, a estabelecer aquelas igrejas locais que hoje mostram tanto vigor. Esperamos que, à semelhança dos seus últimos 4 séculos, a congregação, com a luz e a força do Espírito Santo, continue e intensifique o seu trabalho de coordenar, organizar e animar as atividades missionárias da Igreja. O mesmo Espírito que guia a Igreja Universal inspira também homens e mulheres simples para missões extraordinárias. E foi assim que uma jovem francesa, Pauline Jaricot, há exatamente 200 anos, fundou a Associação para a Propagação da Fé, com sua beatificação celebrada neste ano jubilar. Embora em condições precárias, ela acolheu a inspiração de Deus e colocou em movimento uma rede de oração e coleta para os missionários, de modo que os fiéis pudessem participar ativamente da missão até os confins do mundo. Dessa ideia genial nasceu o Dia Mundial das Missões, que celebramos todos os anos e cuja coleta em todas as comunidades se destina ao Fundo Universal, para o qual o Papa apoia a atividade missionária pelo mundo. Nesse contexto, recordo também o bispo francês Charles de Fourbin-Janson, que iniciou a obra da Santa Infância para promover a missão entre as crianças, com o lema As crianças evangelizam as crianças rezam pelas crianças, as crianças ajudam as crianças de todo o mundo. E ainda a senhora Jeanne Bigard, que deu a vida à obra de São Pedro Apóstolo, para apoiar seminaristas e sacerdotes em terras de missão. 3 obras missionárias reconhecidas como pontifícias há exatamente 100 anos. Foi também sob inspiração e orientação do Espírito Santo que o beato Paolo Manna, nascido há 150 anos, fundou a atual Pontifícia União Missionária, a fim de sensibilizar e animar sacerdotes, religiosos e religiosas de todo o povo de Deus para a missão. Dessa última obra fez parte o próprio São Paulo VI, que confirmou seu reconhecimento pontifício. Menciono essas 4 obras missionárias pontifícias pelos seus grandes méritos históricos e para convidá-los a se alegrar com elas nesse ano especial, pelas atividades realizadas em apoio à missão evangelizadora na Igreja Universal e nas igrejas locais. Espero que as igrejas locais encontrem nessas obras um instrumento seguro para alimentar o espírito missionário no povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar com uma igreja totalmente missionária, com um novo tempo de ação missionária entre as comunidades cristãs. Repito o grande desejo de Moisés para o povo de Deus a caminho. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, como vemos lá em Números, capítulo 11, versículo 29. Sim, oxalá todos nós sejamos na igreja o que já somos em virtude do batismo, profetas, testemunhas, missionários do Senhor. Com a força do Espírito Santo e até os confins do mundo, Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Roma, São João de Latrão, na solenidade da Epifania do Senhor, 6 de janeiro de 2022, Papa Francisco.
E assim termina a mensagem do nosso querido Papa. Eu quis ler ela todinha, por quê, minha gente? Eu sei que o podcast já está longo, mas eu quis ler ela todinha porque tem muito tesouro aí. E dá para você, aí na sua comunidade, ou você mesmo com seus amigos, fazer uma pequena discussão, pequena reflexão a respeito de tudo isso que o Papa disse para a gente. Acho que vale a pena. Esse nosso podcast começa aqui comigo e vai continuar com vocês. Então, por isso que eu convido vocês nesse episódio de hoje, que inclusive o nome do nosso podcast é Vamos Juntos, né? E o episódio se chama A Igreja Missão, para você começar a desenvolver aí a missão, a atividade missionária como igreja, como comunidade, aí junto dos seus amigos, no seu bairro, minha gente, no seu lugar. Será que não tem pessoas jovens? Será que não tem grupos específicos que precisariam da missão acolhedora e evangelizadora da igreja? Acredito que sim. Algo, o Espírito Santo, me diz que sim. Então espero que ele também diga a você. Então vamos embora, partir para a missão, pedir a força do Espírito Santo, que é o grande protagonista, como disse nosso querido Papa Francisco, para a gente conseguir desenvolver tudo conforme sua vontade. Semana que vem eu vou continuar falando de missão, hein? De que será? Também vale a gente entender uma coisinha, né? Todo mês de outubro, a igreja faz a coleta missionária, entre 22 e 23, esse ano 2022, para quê? Como vocês viram, para ajudar todo o trabalho missionário. Se você adquirir o livrinho com essa mensagem, tem todos os detalhes de para onde vão esses recursos todos, para onde é distribuído, como é que isso tudo é feito. Então vale a pena você dar uma olhada lá, para você tirar todos os detalhes. Bom, enquanto a gente não chega na semana que vem, vem rezar comigo a oração do mês missionário. Muito bem, então você vai escutar aí esta oração e juntos a gente vai concluir assim esse nosso podcast. Oração do mês missionário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos e missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Paulina Jaricó, sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Até a semana que vem, nos encontramos nesse podcast Vamos Juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, Deus te abençoe, hein? E aí, preparado, preparada para a missão? Então, vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.